Carga Rápida Tech, que aborda temas que normalmente não são tratados nos cursos de engenharia, porém são temas importantíssimos para a vida de todo engenheiro de campo. Mas hoje, o Engenharia Carga Rápida Tech irá apresentar o tema técnico de campo, amarração de cargas. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Franklin, lá da Maxi Cintas, da cidade de Contagem, Minas Gerais. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. É carga rápida, é ponta firme, é carga rápida, vai começar, é prazeroso. Sai que eu sou carga rápida, sai que eu sou carga rápida, vou desviar então. Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp, através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é amarração de cargas e foi solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Franklin, lá da Maxi Cintas, de Contagem, Minas Gerais. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com temas técnicos de campo novos. Planeta Terra, o planeta que vivemos. Ainda não estamos em Marte, embora já existam diversas sondas em Marte para que um dia nós irmos viver lá. A globalização atingiu todo o nosso planeta. Diversas nações extraem diferentes matérias-primas, desenvolveram diferentes tecnologias e diferentes produtos. E atualmente, para que cada nação desenvolva esses diferentes produtos, existe intercâmbio, tanto de matéria-prima como de produtos. Esse intercâmbio de materiais, matéria-prima e produto acabado, usualmente é feito através de grandes navios que carregam containers fechados, já com a matéria-prima ou o produto, já lacrado dentro do container. Quando existe a necessidade de um transporte mais rápido, são utilizados aviões. Sim, aviões são mais rápidos, porém muito mais onerosos, gastam mais combustível e carregam pouca matéria-prima ou pouco produto, em comparação com os navios, com os grandes navios. Mas o fato é que o material sendo transportado por navio ou por avião, ele sempre acaba em um trem. Diversas nações possuem vias férreas para o transporte de matéria-prima via trem. Mas existem limitações, não é mesmo? Afinal, o trem não pode ir em todo lugar. É necessário trilhos para que o trem ande. Chega num ponto
que o trem não pode avançar mais, sobretudo no Brasil, pois afinal de contas, o Brasil já se iniciou com rodovias. Desta maneira, o caminhão no Brasil é muito importante. Todos os transportes no Brasil, a maioria deles, são feitas por caminhão. E no que tange a transformação dessa matéria-prima, o caminhão transporta a matéria-prima para indústrias. Estas indústrias executam a transformação do produto, a fabricação do produto. Mas na verdade é a transformação da matéria-prima que entrou na indústria, ela é transformada por equipamentos e por operários para sair um produto final, que também será transportado por caminhão, mesmo que no final acabe num navio, mas o caminhão existe. E é este o foco deste vídeo, pois afinal de contas, no Brasil, o caminhão é importante, e saber como amarrar o produto no caminhão é mais importante ainda, pois ele necessita de muito conhecimento. Conhecimento entre centro de gravidade do equipamento que estamos carregando, do todo o produto que estamos carregando em cima do equipamento de transporte que é o caminhão, a capacidade do caminhão em transportar, quanta carga ele poderá ser transportado. Sim, é necessário dentro desse caminhão um grande profissional que é o motorista de caminhão. Esse vídeo é dedicado aos motoristas de caminhão de todo o Brasil. E, sobretudo, também é dedicado a Maxintas, que solicitou que este tema de vídeo, amarração de cargas, fosse executado. Vamos então iniciar o nosso vídeo, tema importantíssimo do Engenharia Carga Rápida, amarração de cargas. Para a amarração de carga, devemos nos atentar para as características do veículo que levará a carga, entre elas o painel. O painel de proteção da cabine, que fica na condição da carga frontal, que irá absorver toda a desaceleração da carga, ele necessita ter algumas características, pois afinal de contas, se a amarração falhar, a amarração da carga falhar, é o painel de proteção da cabine que irá garantir a vida do profissional motorista que está dirigindo o caminhão. Na norma europeia EN 12642, ela especifica que o painel de proteção da cabine deverá absorver em torno de 40% da carga útil, desde que absorva um valor menor ou igual a 5 toneladas. Já no Brasil, não existe uma especificação definida sobre a resistência do painel de proteção da cabine. Apenas que a carga não deve ultrapassar a altura do painel de proteção da cabine. Também devemos nos atentar ao painel lateral dos dois lados. Painel lateral esquerdo e painel lateral esquerdo e painel lateral direito. Perceba que aí temos duas condições, pois existem caminhões totalmente fechados e caminhões abertos, com um barramento lateral, com uma proteção lateral. Desta maneira, também não existe uma especificação clara com relação aqui no Brasil. Porém, a norma europeia EN 12642 especifica que os painéis laterais deverão suportar uma carga de 30% da carga útil do caminhão. Aqui devemos nos preocupar com o seguinte detalhe: afinal de contas, por vezes nós fechamos a carga e amarramos com uma lona. Então, se existir uma cobertura com lona, esses 30% na carga lateral, 24% pela norma europeia deve estar abaixo do barramento e 6% o que é protegido com a lona deverá ser absorvido, a carga deverá ser absorvida por esta amarração protegida com a lona. E por último temos o painel traseiro. Não podemos desprezar também o painel traseiro, mesmo que o caminhão não ande de ré, não é mesmo? A norma europeia, a norma brasileira não é clara com relação a isso, mas a norma europeia, a EN 12642, especifica
que o painel traseiro deverá absorver 25% da carga útil, menor ou igual a 5 toneladas. Não paramos por aí nas características necessárias para o veículo com relação à amarração de carga, pois temos que abordar também os pontos de amarração, onde iremos amarrar a carga, e também devemos atentar ao travamento. E para tanto, então, vamos tratar agora dos pontos de amarração que fazem parte da característica necessária para o veículo que levará a carga. Vimos então que as características necessárias de um veículo para a amarração de cargas envolve o painel de proteção da cabine, painéis laterais, esquerdo e direito, e o painel traseiro. Com relação aos pontos de amarração, o CONTRAN ele sugere que a distância entre os pontos de amarramento deve ser inferior a 1,5 metros, a 1,5 metro, deve ser inferior a 1,5 metro. E ele sugere que seja por volta de 1,2 metros a distância entre os pontos de amarramento. A resistência mecânica de cada ponto de amarramento, ou seja, a força do ponto de amarração que resistirá à carga, depende do veículo que irá transportar a carga, em função do peso do veículo, o peso total do veículo. Daí nós temos que para veículos menores, entre 3,5 a 7,5 toneladas, cada ponto de amarração deve suportar 800 kg força. Sim, saliento aqui a diferença. Quilo é unidade de massa. Resumindo, seria, se nós subirmos em uma balança e a balança marcar 85, o nosso peso não é 85 quilos, porque a balança mede em peso. Então, o nosso peso é 85 kg força, porque peso é uma unidade de força. Então, se o peso do nosso veículo for entre 3,5 toneladas força a 7,5 toneladas força, cada ponto de amarração deverá suportar 800 kg força. Veículos maiores, caminhões maiores, acima de 12 toneladas de peso total, cada ponto de amarração deve suportar 2.000 kg força. Mas o CONTRAN sugere que seria interessante que cada ponto de amarração deva suportar 4.000 kg força, 4 toneladas. Sim, e é por isso que os pontos de amarração não podem ser fixados na estrutura de madeira do veículo. Não pode. Ele tem que ser fixado em um ponto de aço, da estrutura de aço do veículo, para garantir esse esforço. Pois para termos uma ideia, o que é 4 toneladas força, um veículo, um automóvel Gol, pesa em torno de 1 tonelada força. Então estamos falando que no mínimo cada ponto de amarração para um grande veículo deve suportar 2 toneladas força, deve garantir que ele sustente 2 veículos Gol. Mas o CONTRAN sugere que suporte 4 veículos. Perceba, então, a necessidade de cada ponto de amarração suportar uma grande carga. Perceba que não teremos apenas um ponto de amarração, então, pois os pontos de amarração devem distanciar em torno de 1,2 metros entre um ponto e outro de amarração. Vamos tratar agora do travamento da carga no veículo. Desta maneira, as características do veículo que possuem painéis de proteção de cabine, painéis de proteção lateral e painéis de proteção traseira, além dos pontos de amarração,
É interessante, muito importante, que o motorista se preocupe com o travamento da carga. No travamento, a carga é condicionada contra elementos da carroceria. Quais elementos? Agora então nós sabemos. O travamento ajuda que a carga fique travada nos painéis de proteção de cabine, nos painéis de proteção lateral esquerda e lateral direita, no painel traseiro, e inclusive ajuda também a travar a carga juntamente com o ponto de amarração. O travamento pode ser feito através de sacos de ar infláveis para contenção de carga. Fica então fácil ter sempre os sacos infláveis, pois eles não necessitam estar sempre inflados caso você não vá utilizá-los. Você simplesmente guarda os sacos vazios e depois vai inflando conforme a necessidade do travamento para a contenção de carga contra os elementos da carroceria. Um dos sistemas de retenção de carga é a aplicação de cintas de amarração. Estas cintas são feitas em material polimérico, o poliéster. Um dos modos de aplicação desta amarração com cintas é a amarração de topo, também chamada de amarração por atrito. Quando a carga é montada sobre a carroceria do caminhão, a cinta é passada por sobre a carga. E a cinta então pressiona a carga contra a carroceria do caminhão. Esta é a função da amarração de topo, chamada amarração por atrito. A cinta empurra a carga contra a carroceria do caminhão. O objetivo disso é que nós sabemos que existe na superfície da carga e na superfície da carroceria do caminhão existem irregularidades. E estas irregularidades, também chamadas de rugosidade, impedem que a carga deslize sobre a carroceria do caminhão. Nesta condição, então estaremos utilizando a relação de atrito entre carga e carroceria. Então está envolvendo a superfície, a rugosidade do caminhão, da carroceria do caminhão, com a rugosidade da carga. Desta maneira, quando o caminhão faz uma curva e surgir uma força com que faça que a carga tende a deslizar, a escorregar sobre a carroceria do caminhão, o atrito entre carga e carroceria impede que a carga deslize. Afinal de contas, também devemos lembrar aqui que a cinta não pode ultrapassar certo ângulo, pois não queremos perder nenhum esforço da cinta. Desta maneira, então, o ângulo entre carroceria e cinta deve ficar acima de 80 graus. O sugerido é que fique entre 83 graus e 90 graus. Quase que perpendicular, a cinta deve estar quase que perpendicular à carroceria do caminhão, pois queremos empurrar toda a carga contra a carroceria. Vamos lembrar, a força de atrito estático na física é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Ou seja, a força normal depende do peso, da força-peso. Mas quando empurramos a carga contra a carroceria do caminhão, estamos aumentando a força normal. Então esta força normal é a força-peso da carga, mais a força que acrescentamos com a cinta. Por isso que a força de atrito estático aumenta em muito e garante que quando o caminhoneiro fizer a curva, quando fizermos a curva, a carga não deslize. Daí você me pergunta, mas e o atrito? Sim, o atrito é importante, afinal temos os coeficientes de atrito que dependem da rugosidade da carga e depende da rugosidade da carroceria. Vamos ver aqui alguns coeficientes de atrito. Se olharmos o atrito aço liso sobre a madeira, alguns caminhões são de madeira. O coeficiente de atrito gira em torno de 0,3 a 0,4. Mas podemos ter valores melhores.
Quanto maior o número, lembrando, quanto maior o número, maior a força de atrito. Veja, se tivermos um aço liso sobre uma manta de borracha, teremos um coeficiente de atrito quase que dobrado, que fica em torno de 0,6 a 0,7. E temos no mercado mantas de borracha que podemos pôr entre a carroceria e a carga. Ou seja, antes de colocarmos a carga na superfície do caminhão, colocamos essa manta de borracha que dobrará o coeficiente de atrito. Daí, quando amarrarmos a carga com as cintas, garantiremos que a força de atrito é suficiente para qualquer movimentação não impedir que a carga escorregue sobre a carroceria do caminhão. Vamos verificar uma condição prática a seguir. Perceba então, a cinta de amarração irá forçar a carga contra a carroceria. Se tivermos então a carroceria amarrada com a cinta, desde que a cinta tenha um ângulo maior que 83 graus, e o ideal também é que tenhamos uma manta de borracha entre a carroceria e a carga. A cinta então pressiona a carga contra a carroceria e desta maneira então garantirá com que a carga não escorregue. Lembrando que também o centro de gravidade do caminhão é que garante, e a destreza no volante é que garante que o caminhão por vezes não tombe. Afinal, devemos lembrar sempre que toda carga altera o centro de gravidade do caminhão e ele pode tombar, mas ele vai tombar com a carga sobre a carroceria do caminhão se ela estiver amarrada com uma boa cinta e uma manta de borracha. Devemos lembrar também dos pontos, os distanciamentos de pontos de amarração. Outro sistema de retenção de carga utilizando cintas de amarração, além da amarração de topo, também chamada por amarração por atrito, é a amarração direta, onde fixamos a cinta na carga e cruzamos para o outro lado de uma lateral da estrutura do caminhão. Desta maneira, fazemos cintas em cruz, tanto atrás como na frente, tanto na traseira como na condição frontal da carga e nas laterais, se for necessário. Desta maneira, então, podemos aplicar este tipo de amarração direta quando não conseguimos utilizar a amarração de topo ou amarração por atrito, pois algumas cargas fica complicada a utilização da amarração por atrito. Por exemplo, quando temos veículos. Em condição de veículos, é interessante utilizar a amarração direta. Mas daí devemos nos preocupar muito com a condição da capacidade da cinta, pois afinal de contas a cinta deverá suportar 80% da carga, tanto para o esforço traseiro quanto para o esforço frontal. E a cinta também deverá suportar 50% da carga, tanto na lateral esquerda como na lateral direita. O CONTRAN, no artigo 4, diz o seguinte: devem ser utilizados dispositivos de amarração como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço com resistência total à ruptura por tração de no mínimo 2 vezes o peso da carga. Então, quando falamos que ele deve suportar 80% da carga, deveríamos multiplicar por 2 para determinar a capacidade da cinta. Perceba que na etiqueta da cinta, o fabricante já especifica o fator de segurança. E se o fator de segurança for 2, ele já está de acordo com o que o CONTRAN exige, que é 2 vezes o peso da carga. Ou seja, uma cinta com capacidade de 2 toneladas força, com fator de 2 toneladas força, com fator de tolerância de segurança 2, ela suportará 4 toneladas força na ruptura. Então ela já está em conformidade ao CONTRAN.
O importante é verificar sempre a etiqueta da cinta. Agora perceba, desta maneira então conseguiremos então carregar equipamentos mais elevados com o modo de amarração direta, desde que tenhamos esse cuidado da carga que a cinta suporta. Poderemos levar equipamentos e até mesmo então tratores e outros veículos sobre a carroceria do caminhão. No Brasil, a capacidade de cargas das cintas é determinada pela norma ABNT NBR 15883. ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR, Norma Brasileira Regulamentada. Por ser uma norma brasileira regulamentada, ela tem força de lei, que especifica então como a cinta deve ser fabricada e como ela deve ser aplicada, como ela deve ser utilizada. Todas as cintas, pela norma ABNT, devem conter uma etiqueta. E essa etiqueta necessariamente contém informações técnicas sobre a cinta. Como, por exemplo, qual é a norma que essa cinta está sendo aplicada. Neste caso aqui, a norma ABNT 15883. Também a norma especifica alguns tipos de aplicações específicas para essa cinta. No caso, por ser uma cinta de amarração, está escrito proibido para o levantamento de cargas. Sim, cintas de amarração são diferentes de cintas de amarração de cargas são diferentes de cintas de levantamento de cargas. Mas aí você me pergunta por quê? Afinal, a cinta irá tracionar, irá levantar uma carga, é diferente do que tracionar uma carga, prendê-la num caminhão? Sim, é diferente. Afinal, quando nós utilizamos uma cinta para amarrar a carga no caminhão, essa cinta ficará tensionada todo o tempo. Ao passo que se formos utilizar uma cinta para içar uma carga, a capacidade de carga da cinta no içamento é diferente, pois afinal de contas, no içamento, tiramos uma carga, uma massa com velocidade zero, que está no repouso, e geramos um movimento. Lembrando da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Sim, para tirar essa massa de uma velocidade zero e atingir uma velocidade maior do que zero, é necessário uma aceleração. Logo, acrescentaremos uma força além da força-peso que estamos içando. Então, ultrapassará a capacidade da cinta, poderá ultrapassar a capacidade da cinta e nós não temos como garantir que não irá ocorrer a ruptura da cinta. Por isso, é diferente a aplicação. Ainda na etiqueta, a etiqueta contém o comprimento da cinta. Isso facilita que na montagem da carga, no travamento da carga no caminhão, nós selecionemos rapidamente qual é a cinta que será aplicada. Perceba que toda cinta tem que conter a carga máxima de trabalho efetiva. Agora, muito cuidado quando falamos em carga máxima de trabalho efetiva, pois verificamos diferentes modos de amarração de carga há pouco, não é mesmo? Então, a amarração de topo por atrito está especificada na etiqueta, e aqui está em 3 toneladas força. Sim, tonelada força, porque tonelada não é uma unidade de força. Tonelada não é unidade de força. O que é unidade de força é tonelada força. Então, se amarrarmos de topo, que é por atrito, ela garante 3 toneladas força, que é o mesmo que a carga máxima de trabalho efetiva. Porém, se utilizarmos um modo de amarração direta, por exemplo, vamos amarrar ali um trator no nosso caminhão, amarração direta cruzada, que vimos há pouco. Nesta situação, a cinta não suporta 3 toneladas força, suporta 1,5 toneladas força. Mas daí você me pergunta, por que é diferente essa condição de amarração da diferença de tonelagem? Estão me enganando. Não, vamos fazer aqui um raciocínio. Se você pega uma sacola com alças, essa sacola tem alças, e essa sacola tem o peso de 10 kg, de certo, a nossa mão fará um esforço de 10 kg, não é mesmo? Sim.
Essa sacola tem 2 alças. Logo, cada alça irá suportar isso. Se o peso total é 10 kg, 2 alças na sacola, cada alça irá suportar 5 kg. Agora, qual é o peso em cima de cada presilha que segura a sacola? Sim, se observarmos, se a sacola tem 2 alças, ela tem 4 presilhas que fixa a alça da sacola na sacola, não é mesmo? Ela tem 4. 10 quilos dividido por 4. Percebe? Quando então temos cada alça, a presilha, cada alça, suporta uma carga sobre 2. E é por isso que temos ali, para amarração de topo, 3 toneladas força. Para uma amarração direta, 1,5 toneladas força. Porque é a mesma condição de uma alça de sacola. Temos que dividir por 2. O ponto de fixação da alça da sacola na sacola, ela leva meia carga. A alça já leva meia carga, mas o ponto de fixação ela leva meia carga da meia carga, 1/4 da carga da sacola. Não é mesmo? Então é este cuidado que nós devemos ter quando fazemos as contas. E sem dúvida, lembramos da lei do CONTRAN. O CONTRAN especifica que cada cinta deverá suportar 2 vezes a capacidade de carga, não é mesmo? A carga máxima da cinta é de 3 toneladas. Mas a cinta, por ter um fator de segurança 2, ela suporta 6 toneladas força. Ela suporta 6. Você vai usar 6? Não pode, porque o CONTRAN diz que tem que ser o dobro. E daí as cintas que nós vamos utilizar sem terem fatores de segurança 2. Daí, se ocorrer um acidente na estrada e o policial vier questionar sobre a cinta, falar, essa cinta não suportava a carga. Basta mostrar, olha, eu estou utilizando uma cinta com fator de segurança 2. Ela suportava o dobro da carga. Então não foi um problema de cinta, não foi. Também devemos nos atentar com as restrições de uso da cinta. Como assim restrições de uso? Sim, toda cinta tem uma vida útil. Tudo na vida tem vida útil, né? Tudo se estraga. Se estraga com o próprio uso. O nosso coração irá deixar de bater, o pneu do nosso automóvel irá se desgastar, tudo tem um tempo de vida. E é interessante que nós, para acompanhar a vida da cinta, tenhamos um checklist. E esse checklist seja guardado. Guardamos o checklist. Pois cada montagem da carga e cada retirada da carga, nós fazemos anotações do que estamos vendo. Por exemplo, uma restrição de uso de cinta. Toda cinta tem uma faixa operacional de temperatura. Sim, em temperaturas muito baixas, abaixo de 40 graus, o material da cinta é um termoplástico, não é mesmo? É um polímero, é polimérico. Isso significa que abaixo de uma determinada temperatura, a cinta fica fragilizada, ela começa a ficar quebradiça. E essa temperatura é menos 40 graus Celsius. Também temos o problema de temperaturas elevadas. Acima de 100 graus Celsius, a cinta começa a ter um comportamento elástico, um comportamento termoplástico. Ela começa a ficar pastosa, começa a ficar elástica. Ela tem um comportamento que se diz, tecnicamente, viscoelástico. Então ela se estica. E daí ela não tem aplicação, não consegue ter mais a mesma capacidade de carga. Ela começa a se esticar e vai perder a tensão que ela foi fechada, que ela foi travada. Logo, se a amarração for por atrito, ela vai perder a carga que estava garantindo o atrito. Então temos que tomar cuidado com temperaturas elevadas. Então, inspeções visuais são sempre importantes na montagem da carga e na retirada da carga. Visual na cinta, observamos a cinta. Como falamos de temperatura, elevada temperatura faz com que o material da cinta tenha um comportamento viscoelástico e desta maneira, no comportamento viscoelástico do fio da cinta, no estiramento do fio da cinta,
ele começa a mudar de cor e fica esbranquiçado. Então é possível detectar que essa cinta já se esticou. Logo, os fios da cinta irão se romper. Também verificamos, já que falamos em ruptura, no atrito. Por vezes, não geramos atração total na carga contra a carroceria e a cinta começa a se mover com o movimento do trajeto que estamos levando a carga. E esse movimento, esta abrasão da cinta com a carga, gera desgaste. Então temos que olhar o desgaste da cinta. Não podemos utilizar já cinta com fios rompidos. Também, na retirada e na montagem, olhamos fios soltos. Tanto fios soltos na transversal como na longitudinal da cinta. Ou seja, a cinta começa a ficar felpuda. A cinta nova ela é lisinha, não é mesmo? Ela não pode ficar felpuda. Algo também muito interessante é o material da cinta. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma etiqueta azul. Todas as etiquetas são azuis? Não! No caso, essa etiqueta é azul porque o material da cinta é um PES, poliestireno. Usualmente, a maioria das cintas são feitas em poliestireno mesmo. Mas temos, por exemplo, cintas feitas em poliamida. São as cintas que resistem a uma carga maior. Nessa situação, a etiqueta é na cor verde. Sim, cargas mais elevadas, a etiqueta podemos utilizar cintas de outro material, por exemplo, poliamida. Nós conhecemos a poliamida pelo nome nylon, mas nylon é um nome comercial, né? Nylon não é o nome de um termoplástico. Assim como Gillette é uma lâmina de barbear, Gillette é uma marca. Gillette é uma marca Gillette é uma marca de lâmina de barbear. Chiclete também é uma marca de goma de mascar. E nylon é uma marca de poliamida. Então, se a nossa cinta for feita de poliamida, um material muito mais resistente, a etiqueta será verde. E temos até cintas feitas em polipropileno, onde a etiqueta é marrom. As cintas de amarração possuem acessórios que devem se adaptar ao uso da amarração de carga. Entre eles, os terminais, que ficam nas extremidades das cintas. Afinal, os terminais devem se conectar ao caminhão que irá levar a carga ao destino. Os terminais, então, devem dar perfeita e rápida montagem no ponto de amarração do caminhão. Devem ser práticos. E existem diversos tipos de terminais e modelos de terminais. Até mesmo os terminais com trava, que são excelentes para algum tipo de trepidação da carga, algum movimento que impede que a carga caia. Também existem as presilhas. Presilhas são aplicadas, nós conhecemos como funcionam presilhas porque já vimos cintos que prendem calças. É a mesma ideia. A presilha fica fixada em uma extremidade da cinta e nós montamos ao outro lado da cinta na outra extremidade e travamos. Perceba que a presilha não garante que a cinta fique tensionada. É complicado. Usualmente, para se usar uma presilha, é necessário mais de uma pessoa para garantir que a cinta fique tensionada. Para realmente tensionar uma cinta, o ideal é utilizar uma catraca, não uma presilha. Catracas são ótimas para tensionar cinta. As catracas possuem um manete que garante o tracionamento da cinta. Então, com o movimento no manete, conseguimos tracionar a cinta para a carga necessária, respeitando a tensão de tração da cinta. Também, entre os acessórios de amarração, temos as redes de contenção, que devem seguir a orientação do CONTRAN. Toda carga deve ter uma rede de contenção próxima à frontal da carga, ao painel frontal do veículo, ou seja, a carga irá se apoiar sobre o painel frontal, não é mesmo?
Mas se a carga é muito elevada, podemos utilizar redes de contenção. Ou se a carga é mais alta que o painel frontal, utilizamos também redes de contenção. Se a carga é muito curta, de certo necessitaremos uma rede de contenção no painel traseiro, porque a carga não irá chegar até o painel traseiro. Desta maneira, então, utilizamos uma rede de contenção para reter e compactar a carga na condição frontal e a traseira e frontal, ou posterior e frontal. Para sistemas de amarração de cargas, então, temos dois tipos básicos de sistemas de retenção de carga. Aplicando cintas de amarração, onde podemos, então, fazer uma amarração direta, ou então podemos fazer uma amarração de topo, por atrito. Duas maneiras de aplicar cintas de amarração. Perceba que, se olharmos atentamente, cada cinta tem uma capacidade máxima de trabalho efetiva diferente. E, para tanto, as cintas têm coloração diferente. Cintas na cor vermelha, tem uma capacidade máxima de trabalho efetiva de 1 tonelada. Já a cinta verde tem uma capacidade máxima de trabalho efetiva de 1,5 toneladas. Até que chegamos na cinta de coloração laranja, que tem uma capacidade máxima de trabalho efetiva de 2,5 toneladas força. Agora perceba, podemos ter a necessidade de uma carga maior. Se formos utilizar uma amarração direta, que exige ali uma capacidade o sistema de retenção de carga tem uma capacidade máxima de trabalho efetiva superior a 2,5 toneladas força, poderemos então utilizar correntes. Sim, correntes é um sistema. A aplicação de corrente também pode ser feita como um sistema de retenção de carga. Perceba que temos diversos tipos de graus de corrente. Diversos graus de corrente. Temos correntes grau 8, grau 10 e de grau 12. Quando aumenta a graduação da corrente, o grau da corrente, aumenta a capacidade máxima de trabalho efetiva da corrente. Vamos fazer um comparativo. Veja, uma cinta, se formos executar a amarração com uma cinta de coloração laranja, teremos uma capacidade máxima de trabalho efetiva de 2,5 toneladas força. Amarração direta. Agora vamos então precisamos de uma capacidade máxima de trabalho efetiva maior. Podemos utilizar, por exemplo, uma corrente. Veja, uma corrente de grau 12 tem uma capacidade máxima de trabalho efetiva de 8.000 kg-força, 8 toneladas. Perceba a diferença. Correntes suportam uma carga maior, suportam uma capacidade máxima de trabalho efetiva maior. E daí, então, a aplicação de correntes. Desta maneira, podemos utilizar correntes grau 8, que suportam 5,3 toneladas força, correntes de grau 10, que suportam 6,7 toneladas força, e correntes de grau 12, 8 toneladas força. Já aqui, a coloração da corrente depende do fabricante. Não está normalizado conforme a normalização da cinta de amarração. Na amarração de cargas com correntes, devemos tomar o cuidado com a capacidade máxima de trabalho efetiva da corrente, pois devemos sempre lembrar que na condição frontal, a corrente deverá suportar 80% da carga. Na condição traseira, 50% da carga. Nas laterais esquerda e direita, também 50% da carga. Isso para a amarração direta. Perceba, a amarração direta utiliza ganchos. E, para tanto, então, esta capacidade de carga com a aplicação de ganchos exige a necessidade da utilização
de um esticador de corrente, pois caso contrário não conseguiremos dar os 80% de carga na condição frontal, os 50% na condição traseira e laterais. O esticador de corrente possui alavancas, prendemos os ganchos na corrente, os ganchos do esticador de corrente, e a alavanca faz com que se aproxime a corrente. Desta maneira, ajustamos a carga da corrente, o estiramento da corrente, em função do elo que escolhemos para acoplar o gancho da corrente. Também podemos utilizar correntes na amarração de topo, na amarração por atrito, mas devemos tomar cuidado com o canto da carga, pois a corrente no canto da carga poderá se dobrar, e desta maneira a corrente fica inutilizada, pois ela não atingirá mais a capacidade máxima de trabalho efetivo. Correntes também exigem a inspeção visual, pois elas não podem estar deformadas, não podem estar também em corrosão avançada. É interessante, da mesma maneira que falamos em cintas de amarração de carga, que tenhamos um checklist toda vez que vamos desmontar a carga e montar a carga, anotarmos o que percebemos nos elos da corrente, se elas estão amassadas, estão oxidando, se estão dobradas. Devemos anotar tudo isso em um checklist e ter uma rotina de checklist. Vimos então que em sistemas de retenção de carga poderemos utilizar cintas de amarração em amarração direta, e se aplicarmos uma cinta de coloração laranja de maneira direta, então, de amarração direta, ela suportará uma carga, uma capacidade máxima de trabalho efetiva de 2,5 toneladas força. Ou seja, temos cintas de amarração com esta capacidade, se utilizarmos cinta laranja. Já se utilizarmos amarração de topo, a coloração laranja nos dará a capacidade de 5.000 kg força, 5 toneladas força. E explicamos a diferença, não significa que a cor laranja tem duas capacidades de carga, é a condição da alça da sacola que falamos, né? 10 kg força, se vamos carregar uma carga com 10 kg força, cada alça da sacola suporta 5 kg força, mas cada clipe da sacola irá suportar 2,5 kg força, pois a carga se divide. É essa a situação. Mas se necessitamos de uma capacidade máxima de trabalho efetiva maior, aí utilizamos correntes. E perceba, uma corrente de grau 12 consegue suportar até 8.000 kg força, até 8 toneladas. Aqui até lembramos, um automóvel Gol pesa aproximadamente 1 tonelada força. Então a corrente conseguiria suportar a carga de 8 automóveis praticamente. Agora vamos então tratar de cabos de aço. Sim, cabos de aço podem ser utilizados como sistema de retenção para a amarração de carga. Vamos ver a seguir. Para a aplicação de cabos de aço na amarração de cargas, necessariamente precisamos conhecer como os cabos de aço são constituídos. Perceba, os cabos de aço são feitos de arames. Diversos arames trançados formam pernas e diversas pernas trançadas formam o corpo externo do cabo de aço. No centro do cabo de aço temos a alma do cabo de aço. Esta alma pode ser feita de um material natural, por exemplo, algodão ou sisal, que é um material natural porque encontramos na natureza. Ela também pode ser feita de um material polimérico, poliamida ou, por exemplo, polipropileno. Ou ela pode ser constituída de aço, do mesmo material que é feito o cabo de aço. Mas por que temos diferentes almas de cabo de aço? Veja, depende da aplicação que vamos ter para esse cabo de aço.
Cabos de aço que vão amarrar cargas, as cargas estão expostas ao intempérie, à chuva, a sol. Se tivermos uma alma de fibra de algodão ou de sisal, fibras naturais, com a chuva ela vai acumular água internamente e poderá ocorrer a corrosão do cabo de aço. Assim como se a alma for feita de aço, do mesmo material de aço do cabo de aço, também poderá ocorrer o mesmo. Então, necessariamente, cabos de aço que estão sujeitos ao intempérie, a chuvas e sol, deverão ter uma alma de material polimérico, que pode ser uma poliamida, que é o nylon, ou um polipropileno. Os extremos do cabos de aço deverão ter um gancho para podermos acoplar os pontos de amarração do caminhão. Agora perceba, cabos de aço também exigirão inspeção, pois estamos tratando de um material que é composto de arames. E por ser composto de arames, não podemos torcer o cabo de aço. Não podemos dobrá-lo e torcê-lo. Pois se torcermos um cabo, um arame, entraremos na condição de fadiga de um material. Fadiga? O que seria fadiga? Perceba! Se pegarmos um clips, vou pegar um clips agora. Se pegarmos um clips e tentarmos esticá-lo, nós não conseguiremos quebrá-lo com a mão. A ruptura não conseguiremos. Porém, se dobrarmos para baixo, para cima, para baixo, para cima, repetidas vezes, ele irá quebrar. Com esforço muito baixo, ele irá quebrar. Isso chama-se fadiga do material. E como cabos de aço são compostos de arames, não podemos ficar gerando dobras no cabo de aço, pois provocaremos fadiga e comprometeremos a capacidade de carga desse cabo de aço. Então, a inspeção de cabos de aço deve ser muito séria, com checklist na montagem e na desmontagem. Cabos torcidos devem ser descartados. Veja o perigo, descartados. Outro cuidado, ruptura de arames. Se torcermos o cabo, ocorrerá a ruptura de arames. Cabos de aço com rupturas de arames que alterem muito o seu diâmetro também deverão ser descartados. Alterou mais que 10% o diâmetro do cabo de aço, ele deve ser descartado. Internamente, quando um arame quebra, o cabo de aço aumenta no diâmetro. Ele fica estufado, pois o arame soltou, despregou. E um problema sério. Perceba o cabo de aço. Quando tracionamos um cabo, pelo fato do cabo estar torcido, ao tracionarmos, os fios, os arames irão torcer mais e vão se atritar entre si. Necessitamos de um óleo ou de uma graxa no cabo de aço. Não só para impedir a água do intempérie, mas também para a condição de trabalho do cabo de aço. Sim, o cabo de aço trabalha com graxa. Quando ele estica, ele se movimenta e torce. E deve ter um lubrificante dentro do cabo de aço. Daí nós imaginamos, então para pôr a carga e tirar a carga eu vou precisar de uma luva? E essa luva vai estar sempre encebada e suja de graxa? Sim. Utilizar cabos de aço exigirão cuidados. E se não tivermos esse cuidado, o cabo de aço estará corroído. E teremos um problema sério, pois a corrosão pode ser de dentro para fora. E não sabemos o que tem dentro do cabo de aço. Então, na aplicação de amarração de cargas com a utilização de cabos de aço, a inspeção deve ser muito mais séria do que se utilizamos cintas de amarração de cargas ou se utilizamos corrente para amarração de carga. Cuidado! Mas daí você me pergunta, não podemos utilizar cordas para amarração de cargas? Quando e como usar cordas? Veja, conforme a resolução 552 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, fica proibida a utilização de cordas como dispositivo de amarração de cargas, sendo permitido o seu uso exclusivamente para a fixação de lona de cobertura. Não podemos utilizar cordas para amarração de cargas. Podemos só utilizá-las para
fixar a lona que irá proteger a carga contra a intempérie, chuva e sol. Nós encontraremos no mercado dois tipos básicos de materiais para cordas. Cordas feitas com materiais naturais e cordas feitas com materiais sintéticos. Dentre as cordas feitas com materiais naturais, nós temos materiais que encontramos na natureza, temos o sisal, o cânhamo e a juta. Se olharmos, por exemplo, de perto o material sisal, que é um material natural que encontramos na natureza, e olharmos a ficha técnica desta corda de sisal com diâmetro aplicável para fixar a lona no caminhão, não podemos aqui utilizar cordas com um diâmetro inferior a 12 milímetros, porque 12 milímetros é meia polegada. Senão não dá para manipular, fica difícil de puxar a corda. Então, veja, uma corda com 12 milímetros de diâmetro consegue suportar uma carga, tem uma carga de ruptura mínima de 950 kg força. É quase 1 tonelada força de carga. Então ela atende perfeitamente a utilização para fixação de lona. E se nós até, por curiosidade, observássemos a corda de 36 milímetros de diâmetro, ela tem uma carga de ruptura de 8,9 toneladas força, uma carga bem elevada. Agora, dentre as cordas sintéticas, nós temos a poliamida, o polipropileno, o polietileno e o poliéster, que é o PES. Veja, aqui lembramos, a poliamida tem o nome vulgar de nylon, ou seja, o nylon é a marca de uma poliamida, assim como o gilete é a marca de uma lâmina de barbear e o chiclete é uma marca de goma de mascar. Então, nylon é o nome vulgar da poliamida. No que tange a cordas, a forma construtiva da corda, nós temos cordas torcidas com 3 pernas e cordas torcidas com 4 pernas. Usualmente, as cordas que são aplicadas torcidas de 3 ou 4 pernas são aplicadas no meio náutico. Também temos cordas trançadas sem alma. Sim, essa corda é oca internamente. A vantagem desse tipo de aplicação é podermos pegar a própria ponta da corda e enfiarmos dentro dela mesma, pois no momento de tração a parte oca fica diminuída e trava a ponta da corda. E daí conseguimos amarrar sem aplicar nós na corda. Uma grande aplicação. E cordas trançadas com alma, onde existe uma alma semelhante a um cabo de aço. E capas que envolvem a alma. Uma ou mais capas que envolvem a alma. Tecnologicamente até foi avançada essa corda trançada com alma. E temos então cordas de alta tecnologia com alma, onde temos, por exemplo, uma alma em poliamida, que seria o nylon, e capa em poliéster, que é a capa, que é o mesmo material da cinta de amarração de carga que utilizamos nos caminhões, e outras almas de outros materiais. Perceba a grande aplicação técnica. Avançando ainda mais em cima da trançada com alma, podemos ter materiais de altíssima resistência na alma da corda, como, por exemplo, uma poliamida aromática, chamada tecnicamente de aramida. Vamos dar o nome comercial dessa aramida? Kevlar. Sim, o mesmo material utilizado em colete à prova de balas. Daí percebemos que cordas trançadas com alma são cordas com altíssima resistência, dependendo das características técnicas que nós queremos na nossa corda. Daí você me pergunta, por que não utilizar cordas então para amarração de cargas? Porque as cordas exigem alguns cuidados que tecnicamente nós não estamos preocupados em utilizar. Veja, se temos uma corda e vamos aplicar uma corda, e certamente vamos aplicar um nó na corda para fixar em algo, não é mesmo? E o nó? Quando aplicamos um nó na corda, nós já perdemos 50% da capacidade de ruptura da corda. Veja, vamos analisar um pouco. Agora há pouco falamos que uma corda de 10 milímetros, de material de sisal, de 10 milímetros de diâmetro, conseguia ter uma carga de ruptura, a atração, em torno de 900 kg força.
Quando aplicamos o nó, cai para 400 kg-força. Daí essa corda tem aplicação para uma amarração de carga? Não tem como, não há como isso. Outra preocupação que temos com relação a nós seria o raio mínimo para uma corda. Sim, cordas têm raio mínimo, nós não podemos dobrar menos do que isso, porque comprometemos os fios da corda e a fadiga desses fios da corda. E o raio mínimo da corda é 4 vezes o raio da corda. Então veja uma corda de 10 milímetros de diâmetro. Isso significa que ela tem 5 milímetros de raio. 5 vezes 4, 20 milímetros. Vamos precisar de um raio de 20 milímetros para não danificar essa corda. Um problemão. Então já começa a inviabilizar a aplicação da corda. Onde vamos posicionar, qual é o raio da corda, qual é o diâmetro que estamos utilizando na corda. Então, a aplicação do raio mínimo é às vezes um descuido que sempre que alguém vai aplicar na corda, acaba descuidando. Já cintas não existem isso. Outra preocupação é cordas que vão amarrar cargas estão sujeitas a sol e chuva. Bom, sol e chuva já existe o problema de temperaturas e degradação. A água acumulada internamente da corda, porque ela é muito espessa, a água se acumula, gera a proliferação de bactérias internas na corda, que gerará a degradação da corda de dentro para fora. Nós pensamos que a corda está boa, porque externamente ela está, mas internamente ela não, já está toda apodrecida. E por último temos também a perda de resistência com a água. Sim, nós sabemos que a água amolece tudo, né? Basta, quando vamos cozinhar, percebemos que jogando a coisa na água, jogando o alimento na água, ele fica todo molinho, né? Afinal de contas, a água é uma molécula polar. Ela acaba amolecendo todas as demais moléculas que tem à volta. Nós tomamos banho com água para amolecer a sujeira. E a água amolece tudo. E a água acaba amolecendo a corda a tal ponto que já gera uma perda de resistência mecânica de 15%. Ou seja, vamos ter 15% a menos na tensão de ruptura da corda. Percebemos então que um checklist é muito importante para uma amarração de cargas, pois daí temos certeza que o que estamos utilizando para amarrar a carga, se é uma cinta ou uma corrente, ela possui a capacidade de garantir que a carga permaneça no caminhão, não importa o que haja. Também, para garantir um bom checklist, devemos ter cuidado com o armazenamento, sobretudo das cintas. Sim, afinal de contas as cintas ficam do lado externo e por vezes ficam molhadas. E o modo melhor para uma cinta secar é na condição vertical, bem esticadinha. Aliás, se ela estiver na vertical, bem esticadinha, a inspeção visual fica até mais fácil, não é mesmo? Então, só no modo de acondicionamento nós visualmente já fazemos o checklist quando vamos pôr ou retirar a cinta no local de armazenamento da cinta. E se o local de armazenamento for vertical e bem ventilado, essa cinta sempre estará sequinha, não estará molhada. Lembramos, equipamentos, cintas de amarração molhadas também perdem 15% da capacidade de tração. Temos sempre então que nos resguardar que as cintas se rompam, não é mesmo? Se utilizamos o número de cintas certas e a capacidade de ruptura da cinta certa, não importa o trajeto, qual é a irregularidade da rodovia que estamos trafegando, pois de certo as cintas garantirão que a carga não se solte e realmente ocorra um incidente desagradável. Mas devemos também lembrar, é importante que lembremos, sobre o centro de gravidade. Centros de gravidade são importantes. E se a amarração da cinta for bem feita, até mesmo o tombamento do caminhão ocorrerá com a carga nele. Não é mesmo? Se a cinta estiver amarrada, ela faz parte do veículo. Agora, devemos nos atentar com o centro de gravidade, pois se a carga faz parte do veículo e o centro de gravidade está muito acima, de certo ocorrerá um tombamento juntamente com o veículo. Não irá tombar só a carga. Carga que tomba e o veículo fica de pé significa que a carga estava mal amarrada. É isso que percebemos.
Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Norma ABNT NBR 15883, que especifica os requisitos mínimos para o cálculo de tensões, para o conjunto de amarração e para o transporte seguro de cargas. A ABNT NBR 15637, que estabelece os requisitos de inspeção, conservação, reparos e descarte para cintas planas manufaturadas com fios sintéticos. E amarração de cargas, do Silva. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Deslocamento de cargas, edição 043 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Elementos de içamento de cargas, edição 052 do Engenharia Carga Rápida Tech. E cintas de levantamento, edição 009 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo, amarração de cargas. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Franklin, lá da Mac Cintas, em Contagem, Minas Gerais. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora é o momento prazeroso. Deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são tratados no seu curso de engenharia, porém são temas que serão muito importantes para a sua vida de engenheira e engenheiro de campo, sobretudo no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Engenheiro Carga Rápida Franklin, da Maxi Cintas, Contagem, Minas Gerais. Eu espero que o tema técnico de campos amarração de cargas tenha correspondido todas as suas expectativas. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço! Siga a Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga a Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, euzinha, no Instagram. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do maior canal de engenharia do Brasil, eu vou verificar qual foi o próximo tema que será desenvolvido no canal Engenharia Carga Rápida. Então, eu já vou.
prazeroso!